Por que que as pessoas sofrem tanto? Por que é tão difícil viver bem, feliz, saudável, próspero? Por que essa dificuldade? Poderíamos nos perguntar de onde vem o sofrimento? Qual a origem do sofrimento na vida de tantas pessoas? Eu diria que o principal motivo de tanto sofrimento é porque as pessoas estão fora do lugar. Quando você está fora do seu lugar, você está perdido, você está errado, você não está no lugar que deveria. É como estar com o endereço errado. Você não recebe aquilo que deveria chegar para você. Parece simples, mas na natureza tudo tem o seu lugar. Se você estiver fora do seu lugar, você vai demandar um grande esforço para viver e você vai ter poucos resultados. Ir para o seu lugar é leve, é tranquilo, é bom para você e bom para todas as pessoas. Porque você também não está fazendo o que precisa ser feito. Normalmente, não fazer aquilo que precisa ser feito causa grande sofrimento. Ou você está fazendo demais. Algumas pessoas fazem muito e se perdem fazendo muito. Ficam cansadas e não são reconhecidas por aquilo que fazem. Outras, do lado oposto, fazem menos. Então tem quem faz muito e tem quem faz menos. E tem quem faz errado. Então é preciso olhar para você seriamente e perceber qual é a sua ação na vida ordinária, no dia a dia. Se você está fazendo muito e deve fazer menos, ou se você está fazendo pouco e deve fazer mais, ou se você está fazendo errado e deve começar a fazer certo. Em terceiro lugar, o sofrimento de muitas pessoas é também um caminho de aprendizagem, porque você precisa aprender, porque você não aprendeu ainda, porque você ainda é imaturo em algumas questões. Então o sofrimento como um caminho, como um mestre que ensina, ele está trazendo para você ensinamentos. Se você abre os olhos, se você aprende o mais rápido possível, você sai desse lugar de sofrimento e começa a colher os frutos que o aprendizado naquele tempo de sofrimento trouxe para você. Seja lá como for, o sofrimento ele não acontece de maneira não justificada. Ele se justifica. Então, quando você pergunta por quê, o porquê tem resposta. Talvez você não encontre a resposta de maneira nítida, clara, direta, mas ele tem uma resposta. E só a profundidade da vida, da sua vida, pode trazer a resposta clara para a sua dificuldade, para o seu sofrimento. Na espiritualidade cristã, que eu conheço bastante, nós falamos do tempo da graça. Ou nós podemos falar que Deus é a graça. Viver no estado de graça é viver através da vida leve, fluir, confiar, se sentir amado, acreditar profundamente que você tem direito, acreditar profundamente que você é amado, saber qual é o seu lugar no mundo, adquirir força e robustez em ter a própria vida. Isso é o estado de graça, é um estado de confiança, é um estado de certeza própria que vem de dentro para fora. O contrário disso é viver sem a graça.
é viver sem Deus, é viver uma desgraça. Des quer dizer não, destituído, aquele que não tem graça. Se você vive tão preocupado, se você vive sofrendo tanto, você não está na graça. Você está na desconfiança, no medo, na insegurança. Você vive grandes perturbações, grandes brigas. A maioria das pessoas vive esse movimento sem a graça, sem a confiança. E por isso vivem nesse movimento tão cansativo de dor, de desconfiança, de fracasso, de decepção com a vida. Como fazer para viver o estado da graça? Como fazer para sair do estado sem graça? Que ferramenta interna você precisa despertar para encontrar a graça em sua vida? Deus é graça. Se você acredita em Deus, você precisa se sentir amado por Deus. Quando você vai dormir à noite, quando terminaram as suas atividades e você vai descansar, você precisa agradecer a vida que você teve, o dia que você teve. Agradecer é bonito, é forte. Agradecer traz frutos. E depois, reconhecer. Quando você reconhece os frutos do seu dia, o ar que você respirou, a comida que você comeu, a casa que você tem, os pés que fizeram você andar. Aquele que agradece está em estado de graça. Aquele que reconhece, ele está abundante. E quando você vai dormir, você experimenta a graça confiando em Deus como aquele que guia a sua vida. E você pode falar para Ele: Senhor, cuida de mim, porque agora eu vou dormir. Entra em mim, equilibra a minha vida, cura aquilo que está doente, restaura a minha vida. Quando você dá permissão, quando você permite, quando você convida Deus para entrar na sua vida, aí começa o movimento da graça a agir em você. Quando você abre os seus olhos para se tornar generoso, começa a graça. A graça salva. Somente a graça salva. A desgraça não salva. Então, a graça salva porque a gente se salva quando a gente tem bons olhos para a vida, bons olhos para os nossos irmãos. A graça é a misericórdia de Deus que se une à nossa luta, porque graça não é ficar deitado no sofá ou no celular o dia todo, é trabalhar arduamente, estrategicamente. Você faz 50% e Deus faz o outro 50%. É uma colaboração do humano e do divino. E assim a gente chega onde a gente precisa chegar. Isso é muito importante. A gente não reflete sobre essas coisas e a gente acaba perdido em uma visão muito resumida. Nos dias de hoje, queremos tudo de maneira muito rápida. Queremos no imediato. É para ontem. Ninguém deseja um processo. Ninguém quer esperar. Quando a gente espera 10 minutos, meia hora, 1 hora, a gente já quer chamar os direitos, porque a gente se acha usado. Então, existe nesse tempo que vivemos uma sede do agora. Então as pessoas estão muito imediatistas e intolerantes ao processo. Grave isso porque isso é importante. As pessoas, nós, estamos ficando intolerantes ao processo.
Ninguém quer mais fazer um processo. As pessoas plantam hoje de manhã e querem colher hoje à tarde. E a gente esqueceu que a natureza é cheia de processo. A natureza existe um processo para que as coisas possam acontecer. Esse processo, quando respeitado, traz um ensinamento que liberta, que enriquece. Então, esse processo de um dia, dois, três, não é um processo inútil se você estiver atento aos aprendizados do caminho. Agora, se você estiver disperso, se você estiver atônito, se você estiver perdido, o processo não acrescenta nada. Você acredita que foi em vão, mas foi em vão porque você não abriu os olhos e não aprendeu o que tinha que aprender. Então, o sofrimento continua, porque enquanto você não aprende, você não se liberta. Sabe, quando a gente está estudando, imagine que você está fazendo a 4ª série e vai para a 5ª série. O que faz você sair da 4ª série e ir para a 5ª série não é o ano cronológico que acabou. É porque chegou dezembro, eu vou mudar de série. Não é por isso. Não é o ano cronológico que tira a gente de um lugar e coloca a gente em outro lugar. O que leva a gente de um lugar para outro lugar é aquilo que a gente aprendeu. Você sai da 4ª série e vai para a 5ª série porque você aprendeu os conteúdos da 4ª série e agora você está apto para ir para a 5ª série. Então, o que faz a gente sair do sofrimento e ir para um lugar de sabedoria, ir para um lugar de alegria, é o aprendizado. O que precisa aprender? Seriamente, sente, medite, escute, reflita. O que você precisa aprender para sair do lugar que você está e ir para um outro lugar? Se você não tem coragem de assumir o processo, se você tem uma baixa tolerância ao processo, você não quer fazer o caminho, você quer mágica. E mágica não existe na vida humana. A gente aprende no caminho. A Bíblia diz que a semente precisa morrer para dar frutos. Interessante, né? Difícil, a gente não quer morrer, a gente quer viver. E às vezes é preciso morrer para determinadas situações, para determinadas práticas, comportamentos, para um estilo de vida, para renascer de novo. O Jean-Yves Lilu, ele vai dizer o seguinte: é preciso morrer antes de morrer. Ele tira isso dos vários caminhos iniciáticos, caminhos de sabedoria, e diz com toda clareza: é preciso morrer antes de morrer. Duro, né? Isso traz um significado forte, até porque a morte é uma experiência sua, do eu. Não é para morrer todo mundo junto, é você que morre. E quando você morre, você abre os olhos, você ressuscita, você renasce. É importante que você faça essa experiência de morrer aprendendo aquilo que trouxe você até a morte. E ressuscitar atento, segurando os aprendizados e não excluindo os aprendizados desta vida que você viveu e que era difícil. Os aprendizados devem continuar conosco, são propriedades nossas por toda a vida. Não adianta querer atalhar o processo, dar aquele jeitinho brasileiro e fazer pela metade e enganar o tempo. Isso não funciona com a natureza. Se você não faz o que precisa ser feito, se você atalha, se você engana, você em algum momento vai voltar lá para o começo de novo e vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que se reconciliar com sua própria vida. Vai ter que fazer aquilo que você não fez. Vai ter que tomar o caminho certo. Portanto, se você é sábio e se você é comprometido com a sua vida, não adianta
enganar o processo. Quem quer comer muito rápido, come cru, como diz o ditado. Os estoicos, uma sabedoria antiga e muito interessante, eles vão dizer que o homem livre é aquele que deixa de brigar com aquilo que ele não consegue mudar. É muito interessante que é uma bobeira, de fato, quando a gente gasta energia tentando mudar aquilo que não está ao nosso alcance. Imagine você e a natureza. Quem é maior? Você ou a natureza? Se a natureza te impõe um caminho, se a natureza te ensina que você precisa passar por determinadas experiências para trazer os frutos da vida, não adianta bater de frente. Diante da natureza, nós respeitamos, obedecemos. A natureza é maior do que o indivíduo. Nós somos parte da natureza, mas não somos a totalidade da natureza. Então, aquilo que nós não podemos mudar, a gente obedece. A gente não enfrenta, a gente não gasta energia. Muitas pessoas gastam toda a energia, ficam fracas, ficam anêmicas, ficam perdidas, ficam cansadas, porque gastam energias querendo mudar aquilo que está fora do alcance delas. Por exemplo, mudar outra pessoa. Você não pode mudar ninguém, a não ser você. Tem realidades que você não tem domínio. E isso é sabedoria e humildade de saber, eu não posso tudo. Não, eu não posso tudo. Eu posso aquilo que está dentro de mim, aquilo que se circunscreve dentro de mim. E o mais importante para a nossa salvação, para a nossa felicidade, é que aquilo que é importante para nós está sobre o nosso domínio, está sobre o seu domínio. Então, a maneira como você ressignifica o mundo que você vê, o mundo que você está imerso, está em suas mãos. Então, se você olha para o mundo de determinada forma e quer mudar, você tem a decisão de mudar. Aliás, é muito sábio quem não age automaticamente, mas decide quais são os sentimentos que você tem diante de todas as realidades que você vive. Você não é um animal que tem uma maneira automática. Você tem opções. A inteligência traz para a gente opções. E você pode pensar, refletir, silenciar e decidir quem você é, o que você sente, o que você faz com sua vida. Então aquilo que está fora, que não está sobre o seu poder, deixe. Não gaste sua energia. Não desperdice sua vida tentando mover uma montanha de um lugar para o outro, porque você não tem essa força. Mas você pode transformar a sua vida. E transformando a sua vida, talvez você contribua de maneira eficaz na vida de muita gente. Olha, é muito interessante a gente perceber que andar em comunhão com a natureza traz leveza e traz graça. Bert Hellinger, o alemão fundador das constelações familiares, ele vai dizer que quando uma pessoa está no lugar de ordem, no seu lugar, a vida flui. E quando você está fora do seu lugar, a vida fica pesada, difícil. Os taoístas vão dizer o seguinte: o movimento flui, a vida flui, só pode fluir quando está de acordo com a lei natural das coisas. É o mesmo que Hellinger fala. Os taoístas estão falando. São sabedorias antigas. E a gente entende que estar de acordo com a natureza é leve. Você pode atravessar um rio contra a correnteza, você vai gastar muita energia. E a favor do movimento do rio, você vai leve e tranquilo. O que você escolhe? Você escolhe gastar sua energia toda no movimento contra a correnteza,
Ou você prefere fluir e deixar ser levado tranquilamente? Olha, nós precisamos ter sabedoria com a vida para acabar com este sofrimento, para diminuir o sofrimento. Existe um estado interno que a gente se coloca aberto para a graça. Existe um estado interno que parece que o universo conspira a nosso favor. E existe um estado interno que a gente dificulta a vida. Quando eu falo de dormir e agradecer, quando eu falo de olhar com generosidade, com graça para a vida, significa entrar em comunhão com esse estado interno de amor, de equilíbrio. Isso é muito importante. Então, perceba, é preciso devolver ao mundo o que é do mundo. É preciso devolver ao tempo o que é do tempo. É preciso devolver às pessoas aquilo que você pegou delas e ficar com você. Aí fica mais leve, porque você devolveu o peso que você carregava. E ficando mais leve, você entra no centro seu, da sua vida, para que você possa seguir baseado em você e não nos outros. O sábio é comparado à água. A água vai encontrando o seu caminho. Ela pode encontrar barreiras. Ela não desiste do seu caminho. E com o tempo, a água que parece tão frágil, ela vai encontrando o seu espaço e transformando aquilo que era duro em algo leve a seu jeito. Por isso que diz que a água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Como que uma água pode furar uma pedra? Pela sua perseverança, pelo seu caminho silencioso e calmo, mas decidido. Assim também deve ser o sábio. A pessoa que utiliza de sabedoria, quer dizer, é com leveza que você vai esculpindo a sua vida. O sofrimento, gente, faz parte da vida, mas a vida não é sofrer. A vida não é sofrer. O sofrimento faz parte e a gente tem que entender que às vezes ter uma dificuldade é natural. Mas a vida é maior do que a dificuldade. E a gente precisa entrar em comunhão com esse movimento de restauração da vida. Então, devolva aquilo que não é seu para quem é de direito. Devolva todas as coisas. Saiba ficar somente com o que é seu. Não carregue peso dos outros ou de outras realidades. Saiba devolver e ficar com você. Aprenda a ficar com você. Depois, cuide de você de dentro para fora. O que está dentro de você é o poder que você tem de conduzir a sua própria vida. Então, quando eu falo de silêncio, de meditação, de recolhimento, eu falo de autoconhecimento, que é mais do que ler um livro, que é mais do que ouvir uma palestra, é conhecer a si mesmo. Quem não conhece a si mesmo não vai adiante, não tem sabedoria, não é? Ou você conhece a si mesmo, ou você é devorado pelo mundo que quer te consumir. E depois, para que a gente não possa esquecer, não fuja do processo. É no processo, é no caminho que a gente aprende. Sem o caminho, não tem salvação. As coisas que trazem ensinamento profundo e transformador não acontecem em instantes. Elas acontecem no processo, assim como uma semente que planta, que morre, que nasce e que dá frutos. Então a gente tem que passar por esse processo. Quanto mais rápido você aceitar o processo, você aprender o processo, mais rápido você chega aos frutos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em algumas reflexões. Eu sou Josafá Moraes,
sou terapeuta, atendo presencialmente em Campinas, São Paulo, e atendo online, independente de onde você esteja. Se você precisa fazer sua terapia, se você precisa de um espaço de crescimento, de transformação, aqui embaixo tem todas as informações. Atendo pessoas individuais, atendo pessoas com problemas os mais diversos possíveis emocionais que a gente pode resolver, ajudar, acompanhar, atendo os casais. E tudo isso é muito bonito, porque é banhado por um caminho de sabedoria, de equilíbrio, de espiritualidade, de amor, para que a gente possa descobrir o melhor para nós e para todos. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e me coloco à disposição para que a gente possa fazer caminhos de alegria, de vida e de prosperidade. Um abraço, fiquem com Deus e com a bênção de seus pais.